O turismo automotivo tem crescido nos últimos anos graças a uma série de iniciativas mundo afora. O Brasil, honestamente, ainda é muito carente nesse nicho, mas algumas ótimas opções já podem ser encontradas aqui no país. Na região sul, por exemplo, existem atrações como o Museu Hollywood Dream Cars e Supercarros em Gramado e o Museu do Automóvel em Canela. Já na Europa encontram-se, incríveis museus mantidos por montadoras como Alfa Romeo, Porsche, BMW, Mercedes, Volkswagen e Ferrari, mas assim, só para citar alguns. Na verdade, cada marca lá tem o seu próprio acervo para exibir. Todos esses roteiros são obrigatórios para quem quer se aprofundar sobre a história do automóvel, mas existe um museu em particular que pode ser considerada a Disneylândia dos aficionados. Meu nome é Eduardo Melo, esse é mais um Fatos Automotivos e hoje vamos falar sobre aquele que também é um sonho meu, o Museu Henry Ford. Ele não é tão moderno como os europeus, assim, muito pelo contrário, tudo lá é antigo. Para quem gosta de carros e sua história, talvez não exista um passeio mais fascinante do que o complexo Henry Ford Museum e Greenfield Village, em Dearborn, Michigan, nos Estados Unidos, que nós vamos conhecer agora. Esse complexo foi fundado em 29 pelo magnata que permitiu aos norte-americanos acesso ao nascente automóvel. Não se trata apenas de um museu de carros, lá está a transformação de uma sociedade rural em urbana e industrial com o foco na relação entre as pessoas e as transformações tecnológicas. E o mais incrível é que na Greenfield Village você vai encontrar edificações históricas como a loja de bicicletas dos irmãos Wright, inventores do avião, e o laboratório do Thomas Edison. E não é réplica não, são os edifícios originais que, na sua obsessão por preservar o próprio passado, Henry Ford comprou, desmontou e reergueu em sua propriedade pedra por pedra. Como eu sei que você, assim como eu, tá quebrado, vou aproveitar esses fatos automotivos para te levar de graça a um passeio por esse incrível lugar. Mas não se anima não, que vai ser aqui mesmo no vídeo, a gente não ganhou passagem, estadia, não ganhou nada. Ainda. Só que tem um lado bom, como o passeio será virtual, você não vai levar bronca dos seguranças por desobedecer as placas com aviso, colocar com a mão no carro, porque eu sei que você, como um bom brasileiro, sempre vai fazer isso quando vai no museu. Então, vamos começar nosso passeio com duas experiências mórbidas. É claro que eu não ia perder essa oportunidade. Em 1963, em visita a Dallas, o presidente John Kennedy foi, digamos assim, recebido a bala e acabou perdendo o mandato. Todo mundo conhece essa história e as teorias da conspiração não são poucas. O político foi atingido quando desfilava em carro aberto, no caso uma limusine Lincoln Continental 1961. Depois do incidente, a segurança do carro foi obviamente reforçada e acredite, a viatura voltou ao serviço, sendo utilizada até 77 pelo então presidente Jimmy Carter. Lá não é que nem no Brasil não, onde qualquer Câmara de Vereador faz uma licitação meia boca e troca toda a frota de carros oficiais de cada 2 anos. Pois é, após bons serviços prestados, o carro da morte, como foi chamado pela imprensa americana, pode ser hoje apreciado no Museu da Ford. Sem dúvida, uma testemunha da história. Falando em presidente que teve CPF cancelado muito antes de Kennedy, Abraham Lincoln também sofreu com os opositores armados. Em 15 de abril de 1865, Lincoln foi assassinado. Sabe onde? Quando assistia a uma peça do teatro Ford. Eita, mundo pequeno. Você lembra como se chamava o carro do Kennedy, né? Lincoln. Sinistro, tô ficando até com medo desse episódio, honestamente. Bom, mas no tempo do Abraão não existia carro, então o que ele tá fazendo aqui? Bom, como eu te disse, no Museu do Ford você encontra a história americana, não só dos automóveis. É por isso que lá tá a cadeira original em que o Abraham Lincoln recebeu o pipoco, inclusive com o sangue do presidente no encosto. Dá pra colher a amostra e fazer exame. Tá bom, larga de mimimi, rapaz. Essa é a história que tá acontecendo diante dos seus olhos. Mas tudo bem, vamos encerrar então esse capítulo mórbido, por favor? Ele é imperdível, mas vamos voltar pro carro. Outro ícone do setor automotivo que tá lá é o Tucker Torpedo, carro revolucionário construído pelo empresário Presto Tucker, após a Segunda Guerra Mundial. Essa história virou até filme, Tucker, um homem e seu sonho, dirigido pelo cineasta Francis Ford Coppola. Sim. Por mais que o mundo gire, vai sempre aparecer um Ford nesse texto aqui. Lá no museu você vai ter a rara oportunidade de estar frente a frente com um Tucker Torpedo original e impecável, um dos 51 fabricados em 1948, diferente do que está aqui no Brasil, que a gente já falou a respeito num vídeo sobre o carro mesmo, aqui. Outro carro que tentou revolucionar a mobilidade, para usar a palavra da moda, foi o Chrysler Turbine, um coupé de 2 portas movido por um motor de
turbina. Foram fabricados 5 protótipos e 50 carros destinados a programa de testes com usuários, para você ter noção. Parece até um bom número, mas não é. Como a Chrysler decidiu não fabricar o carro, a maioria foi prensada e destruída. Um dos poucos sobreviventes está lá no Museu Ford para você apreciar. Falando em protótipo, não deixa de ver também o incrível e muito famoso General Motors Le Sabre, um Dream Car construído em 50, que se destaca muito pelo design. Esse aí é filho único de mãe solteira. Bom, nessa altura você pode estar se perguntando, mas qual entre tantas atrações é aquela que chama mais a atenção do público? E a resposta pode ser uma surpresa. É a Allegheny 1941. Allegheny. Como é que raio de carro é esse? Não é um carro inocente. É a maior locomotiva a vapor já construída. A Geringonça tem nada mais nada menos que 38 metros de comprimento e é capaz de puxar 160 vagões com 60 toneladas de carga cada um. O bicho é tão grande e imponente que é difícil alguém conseguir não ficar uns 5 minutos olhando paralisado para aquela máquina assim. Isso tudo aqui é só um resuminho do que você vai encontrar nesse complexo cultural que conta, como nenhum outro, a verdadeira história do American Way of Life. E aí, se animou? Eu me animei, porque se alguém colocou isso aqui na redação, significa que daqui a pouco a gente tá lá. Eu espero. Não sei se tô com a expectativa muito alta, mas tá tudo bem. Mas ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado, como eu sei que é de interesse de todo mundo. Curte, compartilha, comenta e se inscreve. Que se você tiver feito essas 4 coisas, se essa história rolar, aí eu posso convencer o pessoal da gente fazer um sorteio, aí de repente pegar alguém pra ir com a gente. O que vocês acham?